Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus. Hoje a gente está encerrando a maratona aí dos vídeos, né? Que a gente ficou de fazer. Na verdade, eu fiquei de fazer os vídeos em sequência, mas já vai fazer uns 2 meses, né? Desde o tempo que eu fiz o último vídeo. Aconteceram tantas coisas. E eu sei que todos sabem como é, né? Como as coisas acontecem. Ainda mais quando a gente se propõe a fazer algo do mundo espiritual. Mas eu quero ser direto. E eu tinha até uma palavra para trazer aqui, mas hoje é dia 23, inclusive hoje é dia 23 de agosto de 2025. Hoje eu completo mais um ano de vida na presença do Senhor. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. Estou no meu trabalho e hoje o Espírito Santo me visitou aqui de forma diferente, né? E me veio essa palavra no coração. E eu quero trazer essa palavra que está no livro de Cantares, no capítulo 5, a partir do versículo 2. O salmista, Salomão, ele vai contar uma história de um noivo e a noiva. Sabemos que o relacionamento que Deus tem conosco não é de servo e senhor, mas do noivo com a sua noiva. Nós como a noiva e ele o noivo. E Salomão vai contar uma história poderosa, né? E aí ele vai dizer que o noivo, ele se prepara, né, para ver a noiva, ele se adorna, depois de um dia trabalhoso, ele se adorna, né? Ele bota a sua melhor veste, ele coloca o seu melhor perfume e vai ao encontro da noiva. E a Bíblia diz que ele chega lá já no final do dia, e aí ele bate a porta da noiva. A Bíblia vai falar que a amada, né, a noiva, ela ouve o bater da porta, e aí o noivo declara: abre-me, irmã minha, noiva minha. O coração do noivo estava cheio, o coração do noivo estava totalmente aberto para a noiva. Ele tinha passado o dia todo pensando nela, tinha passado o dia todo desejando estar com ela. Não só isso, mas ele sai do seu trabalho e aí ele se prepara, se adorna, porque ele não quer se apresentar de qualquer forma para a noiva. E aí ele vai, toca a porta. Só que a Bíblia diz que quando a noiva, ela ouve o toque da porta e a voz do amado dizendo: abre-me, irmã minha, amada minha, esperada minha, a Bíblia diz que ela finge diferença. Simplesmente ela não abre a porta. E da onde ela estava, ela diz: como poderia eu ir abrir a porta se eu já me despi? Como poderia eu ir abrir a porta se eu já tirei a minha sandália? Aí ele bate novamente. E aí o autor vai dizer que ele coloca a mão na maçaneta para abrir a porta. Só que a porta está trancada. Imagino eu que o noivo achou que ela estava brincando e tentou abrir a porta, achou ele que estava aberta, mas a porta estava trancada. E ela continua fingindo indiferença. Apesar dela desejar estar com o noivo, porque o autor vai dizer que a roupa dela, as mãos dela corriam mirra. Mirra é um perfume maravilhoso e dos mais caros na época, ou se não o mais caro da época. Destilava mirra, né? Pingava, porque ela tinha se preparado. Quem é que se adorna? Quem é que passa dos perfumes mais caros para dormir? Ela estava também esperando o noivo. Mas ninguém sabe o porquê dela fingir aquela indiferença. E aí o noivo não bate mais a porta. Depois de alguns minutos, creio eu, aí a Bíblia diz que o coração dela se move de um amor,
de um desespero tão grande por não ouvir o bater, né, do noivo na porta, ela sai correndo na porta e do jeito que ela estava, ela abre a porta, destranca e abre a porta. E quando ela abre a porta, o noivo já não está mais. Ela olha para a esquerda, para a direita e já não vê mais o noivo. E aí a Bíblia diz que ela, do jeito que ela estava, ela sai correndo nas ruas da cidade. E perguntando a um, perguntando a outro se as pessoas tinham visto o seu noivo, o seu amado. E as pessoas olhando para ela, como quem diz, que mulher louca, que mulher maluca, vestida dessa forma, perguntando: meu amado, cadê o meu amado? E aí a Bíblia diz que os guardas da cidade observam aquilo, prendem ela, e não só prendem, mas o final do versículo diz que eles batem nela, machucam ela, e ela mesmo machucada, né? As pessoas olhando aquela cena, ela sendo machucada pelos guardas, ela grita: conjuro-vos, ó filhos de Sião, que se encontrarem meu amado, diga que eu estou enferma de amor por ele. Nota que o noivo estava lá, o noivo fez de tudo para encontrá-la, e ela fingiu a indiferença. E aí depois que o noivo vai embora, ela corre atrás. Oh, meu Deus. E aí já não encontra mais o noivo. E o resultado daquela atitude dela foi sofrer no seu corpo, sofrer espancamentos, sofrer aquela humilhação diante das pessoas, porque já não tinha mais a proteção do noivo. Irmão, isso é muito sério, porque a verdade é que quantas e quantas das vezes nós sofremos, apanhamos nesse mundo, sofremos humilhações, perseguições, sofremos dias e momentos de angústia, irmão. Não porque as pessoas sentem o cheiro do nosso noivo em nós, ou porque as pessoas olham para nós e vê o noivo em nós, mas é pela falta dele, pela falta do cheiro do noivo, pela falta da presença do noivo em nossas vidas, irmão. Que maravilhoso seria se apanhássemos, se sofrêssemos, se fôssemos perseguidos. Oh, aleluia, porque sentem o cheiro do noivo em nós e porque vem o noivo através de nós. Quantas das vezes o Espírito Santo toca em nós e como aquele noivo bate a porta. Quantas das vezes nós sentimos no nosso coração, irmão, durante o dia, nos nossos afazeres, às vezes no trabalho, na faculdade, na escola, às vezes numa condução, nós sentimos o Espírito Santo de Deus falar conosco e de forma que até sensibiliza o nosso coração, nos convidando para orar, nos convidando para ir ao culto, nos convidando para ler a palavra. Aqueles que tinham uma vida com Deus já, né, mais elevada, convida para orar nas madrugadas, para jejuar. E no primeiro momento nosso coração até se sensibiliza. Mas quando chega a hora do encontro, nós deixamos Cristo nos esperando como sempre. Ô irmão, não há mais tempo de nós vivermos a nossa vida. Não há mais tempo de nós vivermos o nosso próprio estilo de vida, porque a palavra diz que aquele que quer viver o seu próprio estilo de vida, aleluia. Me desculpe, mas me chamaram aqui, estou no trabalho, né? Como eu disse, me chamaram aqui, eu tive que atender, não pude deixar de atender. Mas finalizando essa breve mensagem, que nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo, hein? Porque nós temos visto sinais no céu e na terra, sinais através de pessoas. Deus tem usado pessoas, né? Crianças, coisas que geralmente nós não víamos, crianças tendo visões, revelações. Nós temos visto no nosso cotidiano a mão de Deus, não só sobre nós, mas fazendo cumprir a sua palavra, já de Apocalipse, que precede a sua volta. Então não há mais tempo, irmão, de ficarmos rejeitando os convites de Deus.
Tem pessoas como aquele filho pródigo. Aquele filho pródigo teve a oportunidade de se arrepender, voltar para casa, ser recebido pelo pai. Tem pessoas que trazem até nos seus corpos a marca dessa loucura. Essa loucura de largar a Cristo. Isso não tem cabimento, irmão. Largar a Cristo porque alguém falou algo, porque eu precisei de alguma coisa e alguém não me estendeu a mão. Largar a Cristo porque por causa do pastor, do irmão da igreja. O que Deus tem a ver com isso? O que a tua salvação tem a ver com isso? Naquele grande dia, o que você vai apresentar para Deus? Deus te chamou para um grande propósito, te deu um dom, te deu um chamado. E o que você vai falar para Deus naquele grande dia? Que foi por causa do pastor, que foi por causa do irmão, foi por causa de alguma circunstância da vida que te abateu. Ô irmão, que você venha ter o privilégio de ouvir de Deus. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos tenho preparado. Não ouvi de Deus, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Se você está fora da aliança com Deus, retorne agora. Oh, aleluia, porque não há espaço geográfico, não há dia, não há hora, não há circunstância que possa te impedir de você agora entrar em juízo com Deus e voltar para a aliança, voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Deus está falando com você nesse dia, nessa hora. Volta, porque não há mais tempo. Deus te chamou e te criou. Deus te fez águia para viver nas alturas, tendo visão diferenciada, visão ampla. Porque você insiste em viver como um passarinho, entrando dentro de gaiolas. Oh, aleluia. Quem sabe essa gaiola para você está sendo boa, tranquila. Afinal de contas, dentro dessa gaiola tem água, tem comida e tem até uma cama confortável. E você pode entrar e sair a hora que você quiser. Olha que coisa maravilhosa. Você dá os seus voos por aí, e aí quando você quer descansar, comer, beber, você volta para a gaiola. Cuidado, irmão. Porque o diabo nunca vai te oferecer coisa ruim, ele vai sempre te oferecer aquilo que você quer. Essa é a grande diferença. Mas o problema é quando essa gaiola se fecha. Porque depois que ela se fecha, não tem saída, irmão. E Deus está falando com você. Volte a ser águia. Porque se continuar sendo passarinho, essa gaiola vai se fechar. E não haverá misericórdia. Oh, aleluia! Você sabia que o lugar que mais se clama a Deus nesse momento é no inferno? E o problema é que Deus ouve, mas não atende. O lugar onde mais se deveria clamar e aonde menos se clama é aqui na terra. Aonde nós podemos clamar e podemos ser ouvidos e não ser ouvido, mas atendido. Clame a Deus. Eu sei que de repente você esteja fraco, sem forças para orar, sem forças para buscar a Deus. Oh, glória a Deus. Mas clame por ajuda, irmão. De repente você não consegue nem mais abrir a sua boca, nem mais dobrar o seu joelho, mas fala com Deus em oração, em pensamento. Oh, aleluia. Não precisa falar. Fala com Deus em pensamento. Peça a Ele ajuda, peça a Ele a força. Mas depende de você. Porque Deus não faz nada obrigado, Deus não obriga ninguém a nada, Deus faz convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Abre a porta, irmão. Não resista, não resista. Abre a porta. Você está ouvindo? Abre a porta. Não mantenha Deus do lado de fora. Cuidado, não mantenha Deus. Abra a porta, porque Deus quer entrar. E quando Deus entra, irmão, quando a luz entra, a treva tem que sair. Eu sei que está difícil, é difícil resistir a essa situação, você já está totalmente envolvido, mas Deus tem o poder para mudar toda e qualquer circunstância e situação, irmão. Deus tem a força que você precisa. Oh, glória a Deus. Nessa hora eu quero encerrar essa palavra fazendo uma breve oração. E se você puder, ore a Deus comigo nessa hora. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Porque sabemos, Senhor, que o Teu amor, Ele é zeloso. E o Teu amor, Senhor, nos constrange. E o Teu amor faz com que essa palavra, nessa hora, alcance, Senhor, vidas nesse momento.
Pai, no nome de Jesus, seja a força que esse homem, que essa mulher, que esse jovem precisa. Oh, Espírito Santo, Tu pode toda e qualquer coisa, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos ser libertos e confrontados pelo poder da Tua palavra, que nós venhamos ser fortalecidos pela força do Teu poder. Reconhecemos, Senhor, que em nós não há força alguma, mas Tu és a nossa força, como o salmista declara, Senhor. Contigo nós saltaremos muralhas, contigo nós passaremos no meio de esquadrão, porque quem é Deus senão o Senhor? Espírito Santo, no nome de Jesus, fortalece essa pessoa agora que está ouvindo essa oração. E em nome de Jesus agora, eu mando embora agora todo demônio que faz a mente cativa. Aleluia, que todo aprisionamento da mente agora que seja quebrada, as cadeias e as correntes na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Que haja libertação de mente agora. Oh, aleluia, que toda e qualquer circunstância, situação que prende esse filho e essa filha, que seja agora desfeito laço na autoridade do sangue e do nome de Jesus. Seja liberto agora, meu irmão. Seja liberta agora, minha irmã, na autoridade do nome aleluia, do sangue e do nome de Jesus. Meu irmão, que você venha ter um final de tarde, uma noite abençoada. E que você venha ouvir essa palavra, e não somente ouvir, mas obedecer, porque obedecer vai te levar para o céu. Meu querido, que você venha ser abençoado, abundantemente abençoado, em nome de Jesus.